Esse vídeo que eu faço aqui, meus amigos, é em respeito a vocês que me acompanham diariamente. De 5 a 10 mil pessoas aproximadamente, todas as vezes que eu publico um vídeo, vêm aqui e assistem, né? O canal tem aproximadamente 180 mil pessoas, mas a gente sabe que as pessoas que acompanham mesmo são bem menos, né? E em respeito a vocês, meus amigos, que me seguem, que confiam nas minhas opiniões, nas coisas que eu trago aqui, eu acho que chegou o momento de falar a respeito aí de Olavo de Carvalho, do professor Olavo de Carvalho e do nosso presidente Bolsonaro. Especificamente a respeito de algumas declarações do professor Olavo a respeito de Bolsonaro. Uns entendem como críticas, outros entendem como ataque, outros entendem como pedido de socorro. Enfim, eu serei muito honesto nas coisas que eu vou falar para vocês e acho que é importante porque a gente vê diversos tipos de interpretação na internet, na imprensa. E para você que me segue, eu gostaria de dividir a minha leitura a respeito dessas coisas que acontecem. Por exemplo, hoje, na parte da manhã, o Olavo publicou nas suas redes sociais: Bolsonaro, se você não é capaz nem de defender a liberdade dos seus mais fiéis amigos, renuncie e vá para casa antes de perder o prestígio que em outras épocas soube merecer. E aí repercutiu essa publicação dele, saiu também no Antagonista, e ele fez questão aqui de publicar também, até como resposta na sua publicação, dizendo o seguinte: seus FDP do Antagonista, eu não pedi renúncia nenhuma, pus a coisa no condicional, mas vocês não sabem ler e não querem aprender. Então a coisa no condicional que ele quis dizer é o seguinte: se você não sabe isso, renuncie. Então não é um pedido de renúncia, segundo ele, né, segundo o professor Olavo, não é um pedido de renúncia, e sim uma condição. Ele também publicou depois dizendo o seguinte: o Lula jamais deixou na mão os seus companheiros de luta. Então vamos lá, meus amigos, eu vou dar a minha opinião honesta, só que eu preciso fazer algumas considerações antes, e vocês vão entender. A forma que eu vejo o professor Olavo é um cara que aí na sua parte final da vida, né, quando chega na terceira idade, é a parte final da vida. Ele vem aí sendo muito atacado, meus amigos. Sempre tem um problema que vem contra si. E isso, na verdade, é o resultado do trabalho que vem fazendo há décadas, realmente escancarando o comunismo, todo o establishment. Quantas e quantas pessoas abriram os olhos por conta aí de um vídeo gratuito do Olavo de Carvalho no YouTube, por exemplo. Então, por conta disso, esse trabalho que ele faz, que ele fez e que continua fazendo, traz consequências muito pesadas. Teve agora o processo aí que ele perdeu contra um cantor que nós sabemos, não vou nem falar o nome do cara aqui, tem que pagar uma multa milionária, uma sentença milionária. Imagina só uma pessoa que não sei se tem reservas, né? Mas chega na reta final da vida, onde gostaria de ter, assim como todos nós, tranquilidade, paz, tem que passar por uma situação como essa, né? O Olavo diz também, professor Olavo, desculpe, diz também que na época do Orkut, e eu confesso, eu não tenho conhecimento disso, mas eu acho que é verdade, ele não mentiria, e todos falam muito sobre isso. Ele tinha milhares de comunidades nas páginas do Orkut que eram anti-olavistas, fazendo ataques diuturnos contra ele. E assim ainda hoje existe, né? Em toda a imprensa, nível mundial, né? É muito ataque. Às vezes você está na internet, você tem não tem nem um canal no YouTube, você tem uma conta no Twitter, uma conta no Facebook, alguém vai lá e te ofende, você já fica nervoso querendo responder, gasta ali horas discutindo com uma pessoa que vai e te ataca, ou de repente só discorda da sua opinião. Agora imagina o Olavo de Carvalho, o professor Olavo de Carvalho, sofrendo todos esses ataques que sofre há décadas, especialmente após as eleições de Bolsonaro, né? Depois que Bolsonaro se transformou, né, graças a Deus, se tornou presidente da República, os ataques ao Olavo de Carvalho, pelo que eu observo à distância, se intensificaram. Como eu vejo o Olavo?
Para mim, meus amigos, o Olavo é um gênio vivo. Eu já pude acompanhar algumas reflexões dele em outras esferas e que não são políticas, né? É incrível a capacidade de observação dele, a percepção que ele tem dos fatos, a avaliação, os questionamentos. É incrível. Eu não conheço ninguém que tenha essa capacidade de observar a realidade, os fatos, o sistema, a sociedade, da forma que o professor Olavo consegue observar. Ítalo, então o Olavo tem razão? Em 8 de agosto, eu até publiquei aqui no Twitter, na minha conta no Twitter, um print que eu fiz da conta dele, daquele mesmo dia. Até convido vocês a me seguirem no Twitter também, que eu tenho uma conta lá onde eu acompanho e faço algumas publicações durante o dia, né? Nessa publicação aqui, ele disse o seguinte, o professor Olavo: o Bolsonaro não é covarde e nem burro. Apenas percebeu que só continuaria apoiado pelos militares se deixasse de ser um guerreiro anticomunista e se tornasse um bom administrador isentista. Por mais que isso me encha o saco, não consigo imaginar como ele poderia escapar desta armadilha. E na época o que eu escrevi aqui foi o seguinte: para mim o professor Olavo colocou fim à polêmica. Naquela época também, alguma publicação que eu não me lembro qual era, do Olavo em direção ao Bolsonaro, tinha gerado uma repercussão muito grande. Então eu disse na época: para mim o professor Olavo colocou fim à polêmica. Óbvio e normal que desejamos vencer logo nessa batalha. Todos sabemos quem são nossos inimigos. E o próprio mestre reconhecer que não imagina como sair de determinadas situações nos obriga a apoiar o presidente e ficar na missão. Então tentem imaginar, meus amigos, hoje, inclusive a morte aí do Maradona, né? Talvez você possa ter estranhado eu ter feito um vídeo do Maradona, mas eu gosto muito de futebol, né? Então, vez ou outra, eu sempre falo alguma coisa de futebol, ou de Fórmula 1, ou de música, né? Mas basicamente vocês sabem, eu tenho um canal aqui de política em apoio ao Bolsonaro. Então o que acontece é o seguinte, meus amigos, tentem imaginar um estádio de futebol, né, lotado ali de torcedores de um determinado time. Tem gente que apoia do início ao fim, tem gente que vaia, tem gente que xinga, embora todos ali, né, tô colocando uma situação hipotética, todos ali torçam para o mesmo time. Quantos e quantos gordinhos, né, ou pessoas de mais idade, ou pessoas que não têm assim o biotipo algum para poder jogar uma partida de futebol, xinga aquele centroavante que é craque, aquele camisa 10 que é craque, falando, faz isso, faz aquilo, né? Quando na verdade, se ele entrar em campo, ele não consegue nem tocar a bola de primeira. Cada um tem uma forma de enxergar o jogo e de interagir com ele. Eu não estou na cabeça do professor Olavo para saber exatamente o que ele quer. Ele só colocou ali uma condição, né, da renúncia ali, logo já rebateu a publicação do antagonista, né, que a gente sabe que não pode ver nada que já vai para cima para poder desgastar a direita, né? Mas a minha percepção, quem sou eu para poder falar alguma coisa? Então eu não estou aqui a julgar ninguém, né, a cobrar, nada disso. Estou aqui para dividir com vocês que me acompanham todos os dias a respeito disso que, hora ou outra, vocês vão ler, assistir, e de repente vocês ficam na dúvida, o que eu penso, né? O que está acontecendo? Será que é isso? Será que é aquilo? Né? Então hoje vocês têm a oportunidade, vocês que me assistem, têm a oportunidade de saber da minha opinião, de como eu enxergo isso, né? Como eu falei no início do vídeo, eu vejo o professor Olavo, sabe, já na terceira idade, tem problemas de saúde, né, desgastado. Então eu vejo ele como um cara que ele explode muitas vezes em redes sociais. É assim que eu vejo. E vejo que essa explosão se dá por conta da revolta que não só ele, mas todos nós temos das coisas que acontecem no nosso país. A gente fica revoltado. Agora, por exemplo, tentem se imaginar. De repente você viu alguma coisa que você não goste na tua família, né? Você não goste que alguma pessoa da sua família fez. Tem pessoas que têm facilidade de falar isso em público, tem pessoas que guardam para si. O Olavo, eu vejo que ele passou por tantas coisas que ele não fica com esse, como que eu posso dizer, com esse milindre de não falar o que lhe vem à cabeça.
Ele fala, simplesmente fala, né? Então, o que você pensa? Você acha que ele está contra Bolsonaro? O que ele pensa a respeito de Bolsonaro? Eu penso, né, a leitura que eu faço é que o Olavo, o professor Olavo, ele está pé da vida com as pessoas que vêm sendo perseguidas pelo sistema do país. Tem gente sendo presa, tem gente tendo a sua conta banida, né? Hoje o Alan parece que teve uma conta suspensa do Twitter, a conta do Terça Livre, né? Entre outras pessoas que são perseguidas, nós sabemos disso. E o Olavo, ele tem contato pessoal com essas pessoas. Então essas pessoas, para ele, são suas, são seus, entende? Então ele se revolta, né? E essa explosão do professor Olavo, eu acho que para responder a essa explosão, eu colocaria o print das próprias falas dele, dizendo que ele fica pé da vida, fica de saco cheio, mas ele mesmo não conseguiria imaginar como ele, professor Olavo, poderia escapar da situação que hoje Bolsonaro se encontra. Eu vou inverter aqui uma situação, para que você tenha uma ideia. Por exemplo, o Olavo foi condenado agora para fazer um pagamento milionário, né, a um cantor aí, de esquerda. O que a gente, como admirador do Olavo, poderia falar? Não paga não, Olavo, não paga não, deixa esse cara aí ficar cobrando na justiça. Só que se ele não seguir o que a justiça, o que as leis determinam, o professor Olavo vai preso. A mesma coisa aconteceria se Bolsonaro fosse agir pontualmente, individualmente, para salvar individualmente, caso a caso, um dos seus apoiadores que são perseguidos. O que o Bolsonaro tem que fazer é fazer um trabalho de reconstrução do nosso sistema. E isso não adianta, meus amigos. Vai anos. Por exemplo, o trabalho aí de pessoas que realmente enfrentaram o sistema, né? Nós temos diversos nomes, né? Que enfrentaram, que estão sendo agora perseguidos, né? O que eu acho que essas pessoas, o que eu acho a respeito das ações dessas pessoas? Cada pessoa decide para si que tipo de enfrentamento vai fazer na luta que entende correta pelo Brasil, né? Então, por exemplo, eu adoto um tom conciliador aqui no meu canal, porque eu procuro conversar não só com as pessoas que têm um pensamento alinhado ao meu, mas eu também procuro, quando eu faço meus vídeos aqui, tentar, de uma maneira, atingir pessoas que, de repente, não têm um pensamento alinhado com o meu, escutarem o que um cara de direita, um cara conservador, um cara que apoia o Bolsonaro pensa. Esse é o tom que eu adoto. É o melhor tom? Não, eu acho que é um tom também necessário. Tem pessoas que adotam um tom mais agressivo, que também é necessário. Vocês entendem? Tem diversos tipos de tom. Só que a gente tem que saber que o tom que a gente vai adotar da nossa luta vai gerar consequências. E aí a gente não pode colocar na conta do outro as consequências dos nossos atos. Se a gente não tiver condições de enfrentar as possíveis consequências dos nossos atos, a gente tem que repensar a nossa postura ou não fazer. Eu sou um pai de família, tenho 3 filhos. Eu tenho um tom, esse tom que eu decidi adotar, porque eu posso sofrer retaliações que me impeçam de estar com os meus filhos. Por isso eu não faço enfrentamentos diretos. Sou covarde por isso? Não. Se você acha que de repente eu possa ser covarde por isso, é a sua opinião. Mas acima do Brasil está a minha família. Eu não vou abandonar a minha família. Essa é a minha posição. Se eu fosse solteiro, se eu não tivesse filhos, eu creio, sinceramente, que a minha postura seria outra. Porque caso acontecesse alguma coisa comigo, eu não deixaria a minha família na mão. Vocês entendem? Vocês compreendem a razão? Não peço nem para vocês concordarem. Eu pergunto para vocês se vocês compreendem a razão de eu ter esse tipo de postura. Pois bem, então, meus amigos, é o tal negócio. Quando eu falo disso, vamos inverter o jogo. O Bolsonaro, das coisas que ele enfrentou na sua vida, como por exemplo, ele enfrentou a Maria do Rosário,
enfrentou como presidente o STF, né? Numa manifestação ali na campanha eleitoral, enfrentou o Adélio. E nenhuma desses, entre muitos e muitas outras batalhas que ele enfrentou, eu nunca vi Bolsonaro pedir ajuda para os outros, nunca vi Bolsonaro chamando ninguém de ingrato, né? Inclusive não estou falando aqui do Olavo, não, dando indiretinha para o Olavo, não, né? Estou falando aqui para vocês aqui abertamente, né? Eu gosto do Bolsonaro por isso, porque é um cara que enfrentou, ele poderia ter continuado como deputado, ia ganhar a mesma coisa, né? Trabalhando o que um deputado trabalha de terça a quinta, né? Mas não, decidiu fazer alguma coisa pelo país, enfrentou de peito aberto, sofreu muitas consequências e não ficou melindroso. Continuou, depois de tomar facada e quase morrer, ele poderia, não, deixa quieto esse negócio, beleza e tal, vou viver com a minha família. Né? Curtir ainda a Laurinha lá, que é novinha. Mas decidiu fazer alguma coisa pelo país. Ele teve a coragem maior do que a minha, por exemplo. Porque mesmo tendo família, ele foi lá e enfrentou. Eu respeito o Bolsonaro por isso, meus amigos. Entre outras coisas, tantas e tantas outras coisas. Continuo apoiando o Bolsonaro. E o professor Olavo, né? Todas essas coisas que o professor Olavo fala, como que eu posso falar para vocês, para ser muito honesto, meus amigos? Não mancham em absolutamente nada a admiração e respeito que eu tenho pelo professor Olavo. Eu continuo, né, imaginando como seria uma conversa entre eu e ele, fumando um cigarrinho, escutando alguma música, comendo alguma coisa. Não muda nada isso. Eu adoraria poder escutar ele por horas e horas, fazer perguntas a ele, para que ele pudesse me responder sobre coisas que eu reflito, qual seria a opinião dele, né? Eu vejo essas declarações, essas publicações do Olavo, como um grito de socorro, né? Um socorro em nome do país. Um cara que realmente torce pelo país, torce pelo time, mas é um cara que não mede as suas palavras, que fala muita coisa, que não mede as palavras, que explode e publica mesmo, e não volta atrás, né? Não volta atrás de dizer, não falei isso. Não, ele pode no máximo falar, não, eu falei isso, mas não é isso que eu quis dizer, ou de repente falei no momento, ou foi realmente isso que eu quis dizer, né? Tô dando exemplos aqui, não o caso específico dessa publicação, né? Ninguém é perfeito. O professor Olavo também não é perfeito, né? Neste campo de futebol, eu tenho como opção, minha decisão, ficar ao lado daqueles que aplaudem do início ao fim. Mesmo vendo, de repente, uma bola errada, um gol perdido, eu prefiro dessa maneira. Eu acho que os jogadores se sentem mais seguros, mais entusiasmados a jogarem melhor. É o que eu penso. E não acho que seja errado as pessoas criticarem, cobrarem o time de futebol, criticarem ou cobrarem um presidente. Não, eu não acho errado. Só que a minha postura é essa. A minha postura é essa, né? Se eu, para finalizar, eu acho, para deixar bem claro qual é a minha opinião, né? Se eu estivesse no lugar do professor Olavo de Carvalho, eu faria as coisas, né? Eu falaria as coisas que ele fala? Não, eu não falaria. Mas eu não tenho condições, nem conhecimento para saber o que passa na cabeça do professor Olavo. Por isso, respeito, continuo admirando, mas o meu trabalho, a minha posição aqui no YouTube, fazendo vídeos, é o trabalho que eu iniciei desde o início. Publiquei hoje na minha conta no Twitter. Quando comecei a fazer vídeos na internet em apoio a Jair Bolsonaro, prometi apoiá-lo até o fim. A ressalva seria se ele se tornasse corrupto ou abandonasse as bandeiras da direita. Palavra se honra. Ele, Bolsonaro, não mudou. E nem eu. Eu continuo fechado com Bolsonaro até o fim, meus amigos. Beleza? Esse é o vídeo, essa é a mensagem que eu trago para vocês hoje. Não é uma mensagem visando rupturas, pelo contrário, continuo admirando o professor Olavo do mesmo jeito. Embora eu veja
o cenário político hoje de uma forma que não faz com que eu tenha a mesma atitude que o professor. Para mim, eu estou aqui firme e forte com palavras positivas. Beleza, meus amigos? Dá uma olhadinha aí na inscrição. Gostaria de escutar também a sua opinião a respeito disso. Pode discordar, não há problema algum, né? Desde que você me respeite, né? Gostaria que você comentasse e desse aí também o joinha para que o vídeo alcance mais pessoas. Beleza, meus amigos? Beijo no coração. Tamo junto.